de Andrew Smith, Ferramentas Mentais para Traders. Capítulo 2, Parte 4. Conteúdo e estrutura do pensamento. Todos nossos pensamentos são construídos. Não estão arquivados ordenadamente em gavetas indexadas, prontos para serem retirados, perfeitos e imutáveis quando precisamos. São reconstruídos cada vez que os usamos e sofrem mudanças com o tempo e as lições de novas experiências. Não acredita? Pois os policiais sabem que as memórias de testemunhas são pouco confiáveis e inclinadas a errar. Duas pessoas podem dar descrições diferentes da mesma coisa e jurar que sua versão é a verdadeira. Não está convencido ainda? Tente o seguinte exercício então. Tente se lembrar de algo que aconteceu na escola. Talvez seu primeiro dia. Não importa se não lembra exatamente do primeiro dia. Qualquer memória serve. Consegue se ver vestido, pronto para sair de casa? Consegue se ver na sala de aula com o professor e outros alunos? O que se vê fazendo? Talvez sua memória não seja muito nítida ou clara. Que espera? Aconteceu há muito tempo? Mas certamente você consegue lembrar-se de algo. Não importa se não é nada mais que uma fotografia mental ou o fragmento de um filme de você fazendo algo. Focalize nesta memória de você, ajustando os detalhes até ter a certeza absoluta de que é uma representação fiel do que aconteceu. Agora, considere o seguinte. Se você está se vendo nesta memória, não é real. Não pode ser real, porque é impossível se ver fazendo algo. É uma distorção da realidade. Você estava lá, não se observando lá. Para lembrar, seu cérebro usou as informações que tem disponíveis e criou um cenário dentro de sua cabeça. Algumas coisas podem ser verdade. As pessoas presentes, a roupa que usa, a aparência do lugar, mas a imagem, filme, não é. Não aconteceu exatamente da forma que você está lembrando. Não estou dizendo que sua memória não funciona, só que não é 100% confiável. Essa criação mental possui dois componentes: o conteúdo, o que está pensando, lembrando, e a estrutura, como seu cérebro apresenta e manipula o conteúdo. Geralmente sabemos o que estamos pensando, mas não sempre temos plena consciência do como estamos pensando. Essa estrutura exerce uma grande influência sobre nossa interpretação, nosso julgamento e nossa classificação do conteúdo. É a estrutura que nos diz sua importância, quando aconteceu, o que deveríamos fazer com ele e como deveríamos agir ou sentir. Usamos todas as nossas capacidades sensoriais nos nossos pensamentos: visão, audição, paladar, olfato e tato, sensações. Porém, as mais comuns são visão, audição e sensações. Aqui ignoraremos as outras, mas não quer dizer que não são importantes. Visão é muito importante para a nossa espécie, então é natural que nosso cérebro tenda a contar com elementos visuais. É por isso que a maioria de nós pensa em imagens. Uma imagem vale 1000 palavras e também é muito flexível e facilmente manipulada ou distorcida. Pessoas criativas, artistas e até cientistas como Einstein brincam com elas, aproveitando-se de sua flexibilidade para fazer coisas fantásticas, como se imaginar viajando num raio de luz, visualizar o roteiro de um filme, os planos de um prédio, ou criar um mapa mental tridimensional de seu bairro. O cérebro também usa audição quando constrói um pensamento. Internamente, escutamos vozes, fazemos comentários ou temos diálogos com nós mesmos. Palavras sequenciais são excelentes para o raciocínio lógico e verbal e para decorar regras. Para muita gente, seu diálogo interno, aquela voz que usamos para comunicar com nós mesmos, é o elemento do qual são mais conscientes. O cérebro é uma verdadeira enciclopédia de julgamentos, regras e fatos. E essa voz interna pode agir como nossa consciência,
dizendo o que deveríamos ou não deveríamos fazer, nos motivando, cobrando ou criticando. Quando lembramos, pensamos ou viajamos na maionese, sentimos sensações. Essas sensações podem ser táteis, associadas com o conteúdo e estrutura. Calor, peso, vibração, textura, por exemplo. Ou emoções. Quando lembro de algo, posso sentir a emoção que senti quando aconteceu. Por exemplo, lembrando de um presente que recebi, sinto nesse momento a mesma felicidade que senti naquela hora. Ou, se imagino algo, sinto a emoção que sentiria se realmente acontecesse. Por exemplo, quando imagino como seria ser assaltado na rua, sinto medo. Finalmente, posso ter uma emoção a respeito do pensamento. Por exemplo, sinto culpa quando penso a respeito de uma mentira que contei. Certamente, tudo isso é muito óbvio até agora. Mas com quanta clareza você vê ou escuta seus pensamentos? São imagens e sons efêmeros? Lampejos momentâneos? Semi-inconscientes? Ou você consegue ouvir e assisti-los como um álbum de fotos, um filme ou um teatro? Quanta consciência tem dos detalhes? Quanto controle tem sobre o conteúdo, a estrutura e as emoções que sente? Consegue pensar do jeito que quer? Ou às vezes parece que seus pensamentos têm uma vida própria, simplesmente aparecendo na sua mente sem nenhum esforço da sua parte? Se você é igual a mim, provavelmente a maioria de seus pensamentos acontece sozinho. Mas é possível ter mais controle, e para fazer isso, é importante aprender a separar conteúdo e estrutura. Vejamos uma analogia. Se nosso cérebro fosse um computador, o conteúdo seriam os dados e a estrutura, a programação, a forma como os dados são manipulados. Num computador, se os dados são ruins ou incompletos, o melhor algoritmo no mundo produziria lixo. E se o algoritmo não é bom, os mais exatos dados virarão sopa. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se não temos toda a informação ou se nosso processamento contém falhas, inclinações, preconceitos, ignorância, lógica ruim, etc., nossas ideias, opiniões e conclusões não serão boas. Submodalidades. Um pensamento contém algo que Aristóteles chamou de pares contrários. Ele percebeu que não era o pensamento em si, algo agradável ou doloroso, por exemplo, mas a forma, a estrutura, o como desse pensamento que influencia nossa percepção dele. Em 1978, no seu livro Metáforas Terapêuticas, em vez de pares contrários, David Gordon usou o termo submodalidades para descrever as diferenças sutis nas qualidades perceptuais registradas pelos nossos 5 sentidos durante um pensamento. Podemos dizer que a estrutura de um pensamento é composta de submodalidades visuais, auditivas, olfativas, táteis e palatais. Vejamos um exemplo. Pense em uma festa que você foi. Descreva-a para você mesmo. Pense de forma natural, deixe que o pensamento aconteça. Faça um inventário dos detalhes. Não precisa criar coisas que não aparecem naturalmente. Simplesmente preste atenção em como esse pensamento aparece na sua mente. O que está vendo? Coisas? Pessoas? O lugar? O que está ouvindo? A música? Conversação? O barulho de pratos e copos na mesa? Lembra-se das coisas que você pensou durante a festa? Está fazendo comentários para você mesmo sobre a festa? Percebe odores e sabores, perfumes, cheiro da comida, sabor da bebida? Sente a temperatura do ambiente, as vibrações da música, pessoas roçando em você? Crie a melhor representação que puder, mas sem forçar ou inventar. Consideremos a modalidade visual. Assumindo que sua lembrança da festa possui elementos visuais, tamanho, posição, cor, movimento, etc., considere as seguintes perguntas. Sua lembrança aparece como um filme, um teatro ou uma ou mais fotos? Se for um filme,
Que velocidade tem? É rápida, normal ou lenta? Você está pensando em 3 dimensões ou 2? Tem uma vista panorâmica ou enquadrada? Percebe cores ou é preto e branco? A imagem é obscura, apagada ou com brilho e luminosidade? Que tamanho tem? É grande ou pequena? Onde, em relação a você, fica? É longe ou perto? No lado direito, esquerdo, em frente, atrás ou em volta? Enquanto pensa na festa, perceba onde seus olhos estão focalizando. A imagem é limpa ou desfocada? De que ângulo ou perspectiva está vendo a festa? De frente, de lado, de cima? Há algo mais que percebe? Agora, considere as qualidades perceptuais da parte auditiva. Não seria anormal se não tiver, mas preste atenção. Talvez haja algo. Os sons podem ser uma representação do som que ouviu, música, vozes, etc. Ou podem ser sons internos criados no seu cérebro, vibrações, zumbidos ou até uma voz interna fazendo comentários ou conversando com você. O volume é alto ou baixo? Que timbre e ou frequência tem os sons? É um som agradável ou desagradável? Onde se localiza a fonte? Que direção? A que distância? A fonte mexe de um lugar para outro? Tem algum ritmo? Que duração tem? Que velocidade? Rápido, devagar, repetitivo? Os sons são os sons da festa, música, vozes ou são sons criados na sua cabeça? Se tiver uma voz interna, é a voz de quem? Onde se localiza? Em que ouvido? É agradável? Que tom e timbre tem? Que volume? Baixo? Gritante? Crítico? Suave? Algo mais que percebe? Enquanto você vê e ouve seu pensamento, frequentemente perceberá sensações. Quais emoções você sente? Como essa emoção se manifesta? Percebe alguma temperatura? O pensamento tem alguma textura associada? Duro, fofo, suave, áspero, sólido, líquido? Sente algum peso ou pressão em alguma parte do corpo? Se tiver, é contínuo, intermitente, rítmico? Algo mais que percebe? Submodalidades têm valores relativos. Funcionam um pouco como os botões no controle remoto de um DVD. Contraste, brilho, volume, balanço, aceleração, zoom, etc. Geralmente se situam em uma escala entre dois extremos referenciais, ou seja, os pares contrários de Aristóteles. Por exemplo, digamos que o objeto do seu pensamento aparece a uma distância que você descreveria como longe, um pouco à esquerda, com uma temperatura que você descreve como morna e um volume médio. Os valores que usa para definir os limites, como longe, perto, frio, quente, baixo volume, alto volume, são pessoais. Por exemplo, o conceito de frio para alguém que mora na Bahia pode ser bem diferente daquele de alguém que mora no Polo Norte. Mas isso não importa, porque só você tem que entendê-las. O cérebro usa essas escalas para dar significado aos nossos pensamentos, um pouco como diretores de cinema e publicidade as utilizam para dar significados às cenas dos seus filmes e anúncios. Ignorando os outros sentidos por um momento, se seu cérebro simplesmente gravasse o que seus olhos veem e seus ouvidos escutam, como uma filmadora, lembrar suas memórias seria como assistir a um filme chato. Existiria informação, o conteúdo visual e auditivo, mas não teria significado nenhum. Seu cérebro teria que gravar outras informações em paralelo com o filme para dizer essa parte dá medo, ou amamos essa pessoa, ou isso aconteceu o ano passado, ou é importante não esquecer o que aprendemos aqui. O cérebro grava nossas experiências manipulando as submodalidades para incluir essa informação. Por exemplo, digamos que o pitbull do vizinho mordeu sua perna quando você tinha 5 anos. É bem provável que durante os próximos 10 ou 20 anos, cada vez que você vir um pitbull, sinta um pouco de medo, ou pelo menos um pingo de ansiedade. Por quê?
Pois em lugar de perceber pitbulls como fofos e brincalhões, de um tamanho médio, banhados em uma luz suave, a uma distância razoável, com uma língua frouxa, babando e abanando seu rabo excitadamente enquanto late felizmente, seu cérebro provavelmente projeta uma imagem intensa, de cores vivas e chocantes, tão perto que ocupa toda a sua tela interna, deixando você na sombra e sentindo o calor do corpo e o cheiro fedorento de seu hálito, de um monstro gigante, musculoso, espumando pela boca, com dentes enormes, brancos e gotejando saliva e sangue, enquanto rosna ruidosa e agressivamente, bem nos seus ouvidos, e pula na sua direção com tanta força e velocidade que parece um demônio do inferno. Uma apresentação interna assim causaria medo em qualquer um. E, como disse, os produtores de filmes usam submodalidades da mesma maneira para criar emoções e suspense, enquanto publicitários as usam para nos manipular. Por exemplo, quem não se lembra do som do tubarão no filme Tubarão de Steven Spielberg? Ou do chiado na cena no chuveiro do filme Psicose, de Alfred Hitchcock? E durante uma eleição, por que será que um partido pinta os candidatos do outro como personagens cinzas, pequenos, fora de foco, enquanto os seus são grandes, nítidos, coloridos e sorridentes? Vamos experimentar. Durante uns segundos, pense no seu último aniversário. Como antes, faça-o naturalmente, sem forçar ou inventar. Simplesmente lembre-se. Logo, estude a estrutura, as submodalidades. Preste atenção nas cores, na claridade, no tamanho, na posição, na distância, no movimento, nos sons, nas sensações, etc. Não é necessário pegar todas, porém as mais aparentes. Anote em um papel. Da mesma maneira, lembre-se de um aniversário há alguns anos. Novamente, estude a estrutura e anote as submodalidades mais óbvias ou aparentes. São diferentes dessa vez? Como? Agora, pense no seu favorito, aquele aniversário que você mais gostou em toda a sua vida. Faça um inventário das submodalidades outra vez e preste atenção em qualquer diferença que perceba. Finalmente, pense no seu próximo aniversário. Que vai fazer? Com quem? Onde? Estude a estrutura desta criação da mesma maneira que estudou as memórias, anotando as submodalidades mais óbvias e prestando atenção nas diferenças. Pensando nos 4, um por um, 3 memórias e uma construção. Como você sabe que o segundo aconteceu antes do primeiro? Quais diferenças você percebe na estrutura? Que submodalidade indica tempo? Um fica em frente do outro? Em cima, embaixo, maior, mais longe, mais colorido, mais nítido, mais parado, menos volume? Como sabe que um dos aniversários ainda não aconteceu? Que submodalidade indica que algo é real ou imaginário? Sua posição? É mais alta? As cores? É transparente, desfocado? Como sabe que seu favorito é seu favorito? Obviamente você gosta mais do seu favorito, mas que ou quais submodalidades causam essa sensação? Lugar, distância, temperatura, cores, textura? Talvez você esteja pensando que, apesar de ser muito interessante, isso não tem nada a ver com operar no mercado. Mas tem. Pense num mercado ou empresa que você gosta de operar. Agora pense num que não gosta nem um pouco. Ignorando suas explicações e as razões verbais, pense nos 2 mercados e preste atenção nas diferenças. Primeiro no conteúdo e depois nas submodalidades. Duvido que você pense da mesma maneira sobre os 2. Em uma entrevista, um trader com dificuldade em deixar um trade correr descreveu o gráfico de 1 minuto como algo tão grande e perto que não conseguia focalizar-se nele e que causava uma ansiedade terrível. Os gráficos diários das mesmas empresas não causavam o mesmo efeito. Eram menores, bem focalizados e lentos. Quando a construção de nossos pensamentos acontece inconscientemente, a combinação de conteúdo e submodalidades acaba controlando nossas emoções e estado de ânimo. Evidentemente,
Isso não é desejável por um trader. Felizmente, sabendo que existem, podemos aprender a manipulá-las, mudando como pensamos e o que sentimos. Manipulando submodalidades. Feche os olhos e pense numa tarântula venenosa. Crie essa imagem bem perto de você, tão perto que ocupe todo o seu campo de visão. Faça a tarântula gigantesca com cores vivas, chocantes e desagradáveis, e detalhes nítidos. Sinta os cabelos no corpo e pernas roçando seu rosto. Sinta as vibrações no chão e escute o barulho que faz, um chiado que arrepia seus pelos enquanto caminha rapidamente aos trancos na sua direção. Imagine veneno imundo gotejando das mandíbulas, caindo nas suas mãos. Sinta o cheiro horrível, a temperatura quente do animal no seu rosto e a viscosidade pegajosa. Escute os dentes rangendo estridentemente perto dos seus ouvidos. Sinta seu olho grande e mau fixado em você. Perceba uma parede atrás de você, duro e frio. Como se sente? Confortável? Desconfortável? É assim que pessoas com aracnofobia pensam em aranhinhas de 3 milímetros. Criando uma estrutura assim, nosso cérebro faz duas coisas. Primeiro, focaliza a nossa atenção. É difícil ver ou pensar em outra coisa quando sua tela interna está cheia de uma barata, rato, aranha, gráfico gigante. Segunda, cria uma emoção, provavelmente algo como medo ou ansiedade. Coisas grandes, rápidas, coloridas, ruidosas, estridentes e perto de nosso rosto causam uma sensação mais forte que coisas pequenas, obscuras, longes e lentas. Agora exploremos a potência de submodalidades. Lembra-se de como se sentiu a respeito da tarântula? Pois faça o seguinte. Na sua cabeça, remova as cores da tarântula. Pinte-a em cores pastéis, talvez rosa suave ou limão, ou tinja de cinza claro. Sente-se diferente? Tire qualquer barulho que faz. Faça com que guinche como um hamster, quase inaudivelmente, ou arrote como um bêbado. Mudou a sensação? Mude a textura do bicho. Dê uma pele como um ursinho de pelúcia, suave, agradável. Tire as mandíbulas e coloque dentes de borracha. Troque o veneno para mel. Como se sente agora? Faça seus movimentos bem lentos ou rítmicos, como se dançasse. Como se sente? Finalmente, envie esta tarântula tão longe que puder ao horizonte, até ser um pontinho pastel no horizonte. E agora, o que sente? Se você se entregou à experiência, em lugar de simplesmente ler o texto, talvez esse jogo tenha mostrado como as submodalidades podem criar um monstro ou acalmar uma mente tensa. Para aprender um pouco mais sobre suas submodalidades, pense em algum valor que tenha, algum princípio muito importante para você. Faça um inventário das submodalidades. Pense em um outro, que não é tão importante, e faça outro inventário. Que diferença existe entre eles? Qual submodalidade indica que algo é importante? Agora, faça o mesmo exercício com algum objetivo importante que teve e que realizou, e outro que teve, mas não realizou. Que diferença existe entre as submodalidades? Faça com alguma situação que causou tristeza e outra felicidade. Que diferença existe entre as submodalidades? Faça com alguma comida que gosta e outra que não. Pratique, mantendo seus pensamentos na cabeça e fazendo um inventário rápido das submodalidades. Não desista se escapam ou desaparecem quando dirige sua atenção nele. Seja persistente. Estamos tornando um processo inconsciente consciente. É interessante praticar. Nesse momento, pense em algumas dificuldades que você tem no mercado, aquelas que causam um mal-estar, ansiedade ou frustração, ou dão um nó na cabeça.
Escolha uma e pense a respeito. Observe sua dificuldade e crie um inventário das submodalidades mais importantes. Quando tem uma boa descrição da estrutura da dificuldade, mude as submodalidades, como fez com a tarântula. A ideia é de encontrar aquelas que afetam a sensação, tornando algo desagradável em algo suportável, retornando o controle dos seus estados emocionais a você. Não existe uma forma certa ou errada de fazê-lo, só experimentando. É sua cabeça e são suas submodalidades, então brinque. Mude as cores, faça-as mais vivas, mais vibrantes, ou tire-as completamente, deixando a imagem morta, cinzenta ou escura. Adicione um movimento ou congele movimentos rápidos. Traga mais para perto, mais longe, gire, distorça. Mude de 2 para 3 ou de 3 para 2 dimensões. Faça a mesma coisa com os sons. Aumente, diminua, tire, distorça. Preste atenção na sua voz interna. De quem é a voz? Como fala com você? Grita? Sussurra? Castiga? Critica? Conversa normalmente? Que tom usa? Mude a voz, o timbre, o volume. Dê-lhe um tom de voz feliz, brincalhão, divertido, carinhoso, motivador. Mexa com suas submodalidades como se estivesse brincando com um editor de imagens e sons no computador. Repita a experiência com as outras dificuldades. Não vai resolver o problema, mas pode criar um estado em que encontrar uma solução é possível.